Olá, esse é o último vídeo em que a gente trata aqui da descrição de elementos musicais em termos do áudio digital, e a gente vai estar falando muito rapidamente mesmo sobre as conclusões desse trabalho. Bem, a gente concluiu um texto didático suprindo uma demanda real, que é essa efetiva descrição dos elementos musicais em termos das amostras do áudio digital, que são usados em diversos contextos, diversos softwares, diversas implementações, mas pelo menos que a gente tem a notícia não tem nenhuma descrição precisa do que está acontecendo, das motivações por trás de cada coisa. E dado que a gente tem questões psicofísicas, questões tecnológicas, questões computacionais, tudo ao mesmo tempo, então isso praticamente impossibilita de fato uma compreensão do que está acontecendo. Com exceção, claro, de talvez quem implementou, e olha lá, né? Uma outra coisa que a gente achou, uma outra conclusão que a gente tirou é que a gente já tem algumas aplicações reais aí, por exemplo, plugins já implementados de ruídos em alta qualidade que não existiam, algumas coautorias, alguns trabalhos aí que já surgiram, tanto acadêmicos quanto de cunho mais civil mesmo, de difusão de conhecimentos e práticas. A, Esse trabalho também abre aí uma brecha para algumas explorações sistemáticas. A gente, sabendo exatamente o que está acontecendo, a gente pode fazer explorações aí sistemáticas de como é que o vibrato fica, de como é que o trêmulo fica em alguns contextos, quando a gente vai variando progressivamente a profundidade, ou mudando o timbre, etc. E isso está muito relacionado com alta qualidade, né, com hi-fi, high fidelity, porque a gente pode diminuir aí como a gente quiser, a gente pode trabalhar aí com a qualidade que a gente preferir. E no caso, calcular amostra por amostra a frequência numa transição é bastante relevante, né? Geralmente o que a gente faz a gente calcula cada bloco de amostras, não nesse trabalho, mas eu digo implementações em tempo real, usuais em áudio. A gente tem um bloco de 1000 amostras, por exemplo, 500 amostras, 5000 amostras, depende, geralmente é potência de 2. E a gente calcula novamente os parâmetros de bloco em bloco. Então, calculando aí amostra por amostra todos esses parâmetros, a gente tem uma qualidade aí bastante única, até a gente pode dizer, né? Agora, propostas artísticas que surgiram, por exemplo, no começo do século XX a gente viu o dodecafonismo aparecendo e o que se chamou de serialismo, né? Matematicamente seria sequencialismo, porque são sequências de parâmetros, sequências de notas. Séries já são somatórios, né, matematicamente. Mas, assim, a gente vendo essa dissertação, vendo esse trabalho, a gente está sempre descrevendo os elementos musicais em termos de sequências. Será que isso não aponta para um hiperserialismo? Isso não, também, na mesma linha, será que isso não aponta para uma espécie de música geométrica, descrevendo elementos geométricos ou trajetórias geométricas, em termos, musicalmente, em termos das amostras e tudo? Então, é isso. Também aponta para uma, que não está escrito aqui, mas para uma abordagem cognitiva da música. Então a gente pode trabalhar a questão de composição e de criação musical com base em recursos cognitivos mesmo, sabendo os limites que podem ser explorados, os limiares de transição mesmo entre fenômenos de uma classe e outra. Isso tudo pode ser explorado musicalmente, artisticamente, como uma proposta artística mesmo, né? Talvez música cognitiva, não sei. Outra conclusão importante foi aí algumas mobilizações civis que esse trabalho ajudou catalisou, né, e ajudou a gerar. O principal deles talvez seja mesmo o labmacambira.sourceforge.net, que é um grupo de programadores mais engajados, socialmente engajados e com foco no audiovisual. Então, através do audiovisual, geralmente a gente trabalha questões tecnológicas e consegue, de fato, a gente consegue difundir esses conhecimentos, porque o audiovisual é convidativo, é brincante, né? Facilita bastante. E esse laboratório criou algumas instâncias aí de comunicação, não só canal de RC, mas até
ferramenta de compartilhamento de trabalho assíncrono, que a gente chamou de AA, né? Que é a autorregulação algorítmica. Então, a gente pode estar sempre mandando os trabalhos, o que a gente está fazendo a mão na massa, a gente pode estar compartilhando. Isso tudo são mobilizações civis mesmo. E os desdobramentos sociais que disso vem. Por exemplo, existem questões deliberativas que são trabalhadas, questões de compartilhamento de conhecimento, de coleta e difusão de conhecimentos. Tudo isso está aí nesse item de desdobramentos sociais. Está um pouco mais descrito isso no apêndice E da dissertação, para quem quiser. E houve algumas publicações aí no Jornal de Física e Estatística, Journal of Statistical Physics, né? Houve uma publicação bastante interessante que a gente analisou a história da filosofia e da música por recursos estatísticos e lineares também. Computer Music Journal, a gente enviou recentemente um artigo sobre live code. Complenet e outros, a gente apresentou alguns trabalhos sobre redes complexas, processamento de fala e de texto. E essas publicações, embora nenhuma delas seja especificamente sobre essa dissertação, são publicações que foram trabalhadas no percurso aí do desenvolvimento desse trabalho, junto com os professores e tal, no meio acadêmico. E esse própria dissertação, vamos ver como é que... Mas tem despertado interesse em alguns pesquisadores em trabalhar em cima desses conhecimentos para publicar mesmo, tanto em revistas ou talvez fazer um livrinho. Vamos ver como é que se desdobra, né? É isso. Fica aí meus agradecimentos e aqui embaixo o link para massa, para toolbox, para caixa de ferramentas em si. Isso. Obrigado, meus caras. Valeu. Aproveitem. Falou.